Olá pessoal, olha só, como eu tinha prometido a respeito dos trabalhos quando eu encaminhei, eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu considerei aquele que se destacou, não diminuindo os demais, claro, né? Todas as produções merecem o valor, inclusive eu fiz comentários em cada uma das produções, mas eu disse que iria selecionar um trabalho para servir inclusive de inspiração para as próximas produções. Tá bem? Então, hoje o trabalho escolhido foi da Maria Rita. Ela fez uma capa, vocês perceberam, uma capa simples, mas que tem as informações mais importantes, né? Tá aí qualificando o nome, a escola, só faltou destacar a série, né? Mas como já estava na plataforma da primeira série, então deu para entender muito bem. E eu exigi que vocês enviassem a capa, gente, porque tem algumas pessoas que estão usando outras contas de Google, não estão usando a conta de Google que é própria sua, né? Então está usando a conta do Google de um irmão, do pai. Então por isso que é importante em todos os trabalhos vocês enviarem os nomes, tá? Então a primeira pergunta era uma pergunta que falava a respeito do toque de recolher, né, a exigência de evitar a circulação de pessoas. A Maria Rita colocou muito bem, destacou muito bem porque que é tão importante, né, o toque de recolher, ainda mais num cenário como esse do coronavírus. A segunda pergunta pedia para você falar sobre um cenário parecido que a história já nos apresenta, que foi a peste negra, né? Então a Maria Rita ela foi bem ampla, falando sobre a peste negra, falando sobre a bactéria, né? Falando que a transmissão aconteceu pelos portos de Gênova, principalmente em Messina, na Itália. Então foi bem interessante ela destacar, porque na terceira questão, ela também de forma bem ampla, bem aprofundada, ela explicou que o termo quarentena, né, foi criado no sentido de evitar que a disseminação acontecesse, justamente no contexto, né, de doenças infecto-contagiosas, e no caso especial foi na cidade de Veneza, na Itália. Inclusive o termo ele vem do italiano, né, quarentena. Inclusive, na questão 4, vocês teriam que ler, né, aquele texto da Itália. Ela fez aqui um descritivo muito interessante a respeito justamente da economia italiana, dos prejuízos, né, que a Itália sofre, porque a Itália é um país turístico, né, que recebe muitos visitantes. Então tá fechada a fronteira, não pode entrar ninguém. Então ela colocou aí os resultados disso. Mas em contraponto, gente, o importante era que vocês, na segunda produção, vocês iriam perceber que, embora a economia esteja afetada, né, a gente tem que valorizar os seres humanos, né, tem que valorizar a vida. E aí, na primeira questão, ela mostrou, né, que o fêmur que foi encontrado, né, que a Margaret Mead destaca, é a primeira representação de vida humana civilizada, porque a gente deixou de pensar em nós mesmos e passou a destacar a importância do outro. Então, eu vi aqui no final, né, que ela colocou logo: ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Então, isso é muito interessante. Ela foi precisa na resposta. Ela destacou como um momento que contrapôs isso a Primeira Guerra Mundial, né? A Grande Guerra, tanta gente morta, tanta gente odiando uns aos outros. Ela fez aí um descritivo maravilhoso sobre a Primeira Guerra Mundial, então tem um grande valor. Na questão 3, ela destacou o estandarte de U, mostrou aí, né, todos os detalhes que no vídeo, inclusive, vocês percebem, e ela fez aqui o paralelo de tudo, né, fazendo essa narração a respeito da atividade como um todo, gente. Eu achei maravilhoso esse texto dela, onde ela fala que a maior lição foi a empatia. Quando citamos o Covid-19, vemos a população sem levar a situação a sério, sem ter a consciência de ficar em casa para que o vírus não se propague ou para não transmiti-lo para a pessoa que tem chances mínimas de sobreviver ao vírus, como os idosos, onde o policiamento tem que ir às ruas para que isso aconteça. Então vejam que ela foi sensível em relação ao texto, né? Inclusive ela cita que a civilização ela começa quando alguém foi empático, né, com o outro, menos egoísta, menos individualista. Então Maria Rita foi maravilhosa nessa produção, né? E outras pessoas também, né? Se eu fosse aqui citar não ia dar tempo, mas outras pessoas também responderam nesse sentido, e eu gostei muito do trabalho. Vocês estão de parabéns e até a próxima. Um grande abraço.